como foi que eu consegui sair da pior fase da minha vida. Como eu tive forças para mudar minha vida de uma maneira que inacreditável, tá? Sem fazer coisa errada, sem casar com homem rico. Como foi que eu consegui mudar toda a estatística da minha vida? Esse é um grande ponto de virada. Se você está aqui nesse vídeo é porque você está precisando ouvir isso. Fica aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Eu vou contar nesse vídeo como foi que eu saí de uma vida assim extremamente miserável, extremamente pobre, onde a gente não tinha o que comer, para uma vida que é confortável, que é abundante, onde eu consigo escolher. Onde eu consigo escolher o que eu vou comer, onde eu consigo escolher em qual restaurante eu vou comer, onde eu consigo escolher qual roupa eu vou vestir. E aí já vou começar assim, sem enrolação, já vou começar te falando que o primeiro ponto para você mudar a sua realidade, para você sair de um fundo do poço, você precisa sair do papel de vítima. Você precisa entender que ninguém é culpado pela tua situação. Aí você pode falar, nossa, bem-vinda, mas meu pai e minha mãe. Não, eu nasci numa família pobre e meu pai e minha mãe não são os culpados por essa situação, e eu te falo que não são culpados. Porque, gente, assim, o que a gente precisa entender que é um ponto-chave, um dos pontos principais. As pessoas dão o melhor que elas têm. Elas fazem o melhor que elas conseguem fazer. Por mais que você não entenda, por mais que você julgue, por mais que você ache que elas poderiam fazer melhor, as pessoas elas vão dar aquilo que elas sabem, de acordo com o nível de conhecimento, de acordo com o nível de entendimento de cada um. Então não adianta você colocar a culpa da tua situação no teu pai e na tua mãe, te contando uma história, fazendo você acreditar que você está predestinado a ter uma vida ruim, uma vida miserável, por culpa do teu pai e da tua mãe. Isso não ajuda, tá? Então, para início de conversa, e eu sei que muita gente vai ficar chateado comigo, e paciência, talvez você não entenda agora, mas lá depois você vai entender. Você precisa sair do papel de vítima. Você precisa entender que ninguém te deve nada, que o mundo não te deve nada, que você tem todo o poder, que você tem toda a estrutura, que você tem todos os mecanismos para transformar a sua vida. E sair de um nível ruim, sair de um nível de pobreza, de miserabilidade e ir para o nível de abundância. E aí hoje, quem me conhece hoje, enfim, na minha vida, é difícil de acreditar. Mas, gente, assim, a gente era um nível de pobreza que eu até brinco às vezes com quem me conhece, sabe? Que eu digo assim, a gente não era pobre. A gente era ajudado pelos pobres. Os pobres nos ajudavam. A gente era um nível abaixo. A minha família é muito humilde, a gente nasceu numa família muito humilde, eu tenho 9 irmãos e a nossa vida era muito ralada, assim, muito suada. Desde muito criança a gente precisava trabalhar para trazer comida para dentro de casa, né? Basicamente, meu pai era o provedor, mas tinham todas aquelas questões de uma família desestruturada. Meu pai bebia muito, era envolvido com bebida, sempre foi muito trabalhador, mas tinha esse viés aí do vício. E a gente, infelizmente, sofria muito com isso, né? Ele gastava boa parte do que ele ganhava nos vícios de bebida, enfim, e a gente sabe que isso é nocivo para qualquer ser humano, e pra gente não era diferente. Então, assim, a nossa vida era muito complicada, a gente vivia num ambiente de desequilíbrio total, muita criança, né, muita gente para sustentar, e acabava assim, meu pai com a minha mãe não davam conta de tanta gente, e meu pai, assim, desestruturado emocionalmente, minha mãe também, e a gente estava dentro de uma estatística, a gente que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo, assim, para ser muito ruim, assim, a nossa vida, para não dar nada certo. Eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo aqui pode estar nessa situação. E quando eu olhava ao redor, eu via, assim, que as pessoas meio que seguiam um fluxo, sabe? Seguiam um caminho repetitivo, que era... as meninas geralmente engravidavam, eram mães muito cedo, iam pro casamento, sabe, ia reproduzindo aquela história, assim, iam pro casamento infelizes, não eram felizes no casamento, não conseguiam uma carreira, não conseguiam construir uma vida que, né, que pudesse se orgulhar, enfim. E aí vem a outra questão, além de você sair do papel de vítima, é você não aceitar
eu nunca aceitei a minha realidade de pobreza. Eu sabia que aquilo era uma realidade que eu estava inserida, que não tinha muito o que eu fazer nesse sentido, não tinha como eu brigar com a realidade, mas, gente, eu sempre quis ter algo a mais. Sempre quis ter algo maior. E aí, quando você tem essa postura de querer ter algo maior, você vai ser julgado. Você vai ser julgado pela família, pelas pessoas que estão ao teu redor, pelas pessoas que aceitam aquele meio, como é isso mesmo, vou me conformar, é isso que Deus quis pra mim. Gente, não. Deus quer ver a gente bem, Deus quer ver a gente feliz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tá? E aí muita gente fala, tá, se Deus quer ver a gente feliz, por que então que ele fez a gente nascer numa família pobre, numa família sem condições? Ele te fez nascer com saúde. E isso é muito. E isso muita gente já não tem. Então, assim, se você tem saúde, você tá vendo aqui, você tem dois braços, duas pernas, você tem força, você consegue mudar a tua realidade. Só que você precisa, primeiro de tudo, mudar a tua mentalidade. Então, assim, além de não fazer o papel de vítima, eu era muito criança e eu comecei a trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter minha casa, sabe? Eu queria ter minhas coisas. Eu não aceitava a minha realidade. Eu falava, gente, eu sempre falei, eu vou ser muito rica, eu vou ter dinheiro, eu vou dirigir. Porque, assim, na minha família, gente, poucas pessoas na época dirigiam, a gente não tinha carro. A gente usava como meio de transporte bicicleta, sabe? A gente andava de bicicleta, ia para a escola de bicicleta, enfim. Então, era uma realidade que eu não aceitava. Eu falava pra mim mesmo, eu não, e eu conversava com Deus, eu falava, Deus, assim, ok, não sei porquê, né, eu nasci nessa família de uma condição muito humilde, mas eu não quero continuar nesse nível de condição, sabe? Aí eu pensava assim, se esse pensamento está vindo na minha cabeça, é porque deve ter algum fundamento. Então, o que que eu te falo? Você precisa sair do papel de vítima. Ninguém te deve nada, tá? Para de falar que o mundo é injusto, que Deus é cruel. Gente, assim, para, tá? Para, porque isso não resolve, isso não te ajuda. E não aceita a tua realidade como o fim, aceita como o começo de uma história que você vai testemunhar depois como uma história vitoriosa. Mas para você contar essa história de vitória, você precisa agir. Você precisa agir e rumo ao teu objetivo, ao que você quer. Eu, quando eu era muito nova, assim, muito criança, não sabia exatamente o que eu queria. Mas eu sabia o que eu não queria. E eu não queria ficar naquela vida que a gente tinha. Tá? Eu não queria contar bolacha, sabe, pra comer. Eu não queria, nossa, não tem, a gente não tinha comida. Ah, gente, olha, só quem já passou por isso, sabe, a gente só tinha roupa dada, sabe, só tinha calçado dado. E aí, e por que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, veio uma inspiração hoje, né? Eu tô aqui, inclusive, dentro do meu carro, parada aqui. Agora eu vou entrar no shopping para fazer algumas compras e me deu vontade de compartilhar isso aqui, tá? Me deu vontade de compartilhar. Veio muito forte hoje o dia inteiro, agora já são o final do dia, já são 18 horas. Mas me deu vontade de compartilhar porque eu acredito que nada é por acaso e tem alguém que precisa ouvir isso aí do outro lado. Então, assim, não aceita a tua realidade como fixa. Você pode mudar a tua realidade, mas você precisa entender que ninguém te deve nada, que você tem esse poder de mudar. E se você quiser, se você for atrás, você vai conseguir mecanismos que te levem para uma outra realidade. Gente, eu falo isso assim, por experiência própria. Eu tenho muita propriedade para falar isso, porque eu fui totalmente contra as minhas estatísticas, sabe? Todas as probabilidades que eu estava inserida, eu fui contra, tá? Faculdade, fiz faculdade, fiz na época pelo Enem, que eu não tinha dinheiro para pagar. Então fiz faculdade pelo Enem. Depois fiz um outro MBA, depois fiz formação de coach, outro MBA. Então, assim, a gente não pode ficar parado, gente. Se a gente quiser mudar a nossa realidade, você precisa trabalhar a tua mente. Você precisa entender que o segredo do teu sucesso, da tua realidade que você deseja, tá dentro da tua mente. Não adianta você querer mudar de vida, querer mudar a realidade, praticamente todo mundo quer. Mas você precisa agir como você tem realmente que atuar para você chegar nessa realidade que você deseja. Então, assim, não fica parado esperando as coisas acontecerem. Ah, eu quero mudar minha realidade, mas eu dependo do governo. Gente, para com isso, sabe? Se você tá numa realidade de pobreza, se você tá numa realidade que você quer mudar, se você quer ganhar mais, vai estudar,
Vai estudar, vai procurar conhecimento, vai procurar rotinas que te façam mudar a tua realidade. Você precisa agir, não adianta você saber tudo. Ah, não, eu já sei de tudo, você tá falando algo que eu já sei. Mas você tá agindo de acordo com o que você quer? Porque, gente, assim, quando a gente faz isso, a gente perde muitas pessoas ao redor. E isso não é ruim, isso é bom. Quando as pessoas começam a se afastar da gente porque a gente está mudando de realidade ou porque a gente pensa diferente, e isso sempre aconteceu muito comigo. Como eu não queria ficar naquela realidade que a gente tinha, muita gente achava que eu estava viajando, né? Que muita gente achava que eu não sabia do que eu estava falando, porque realmente eu sempre sonhei muito alto. Mas depois você começa a ver as coisas acontecendo e você fala assim, nossa, realmente eu sou diferente, que bom. E você vai perder muitas pessoas no decorrer do caminho, e isso não é ruim. Não deixa isso te paralisar. Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu senti muito forte hoje no meu coração de falar isso aqui. Não se faça de vítima. Não aceite a sua realidade, porque você não tem, você não está predestinado para a pobreza, você não está predestinado para ficar no fundo do poço, tá? E você precisa agir, tá? Então eu deixo esse recado aqui. E especialmente eu sei que tem gente que está ouvindo isso, que precisava ouvir isso, né? Porque nada é por acaso. E é isso, gente. Vamos pro próximo vídeo. Um beijo em todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui. Vamos trocar uma ideia e fiquem com Deus, tá bom? Um beijo.